Olá, dramaturgos! Hoje falaremos sobre o Busilis. Busilis é o cerne da questão. É sobre o porquê você escolheu aquele assunto para falar. Compreender o Busilis de uma história é fundamental para decifrar a motivação de um autor durante sua escrita. Neste vídeo, examinaremos a ideia de tema e veremos alguns exemplos em obras literárias reais. Ficou interessado? Então continua com a gente! O Busilis de uma história é sua mensagem subjacente, ou grande ideia. Em outras palavras, que crença crítica sobre a vida o autor está tentando transmitir ao escrever um romance, peça, conto ou poema. Essa crença ou ideia transcende as barreiras culturais, geralmente de natureza universal. Quando um tema é universal, ele toca na experiência humana, independente de raça ou idioma. É o que a história significa. Muitas vezes, uma obra escrita terá mais que um Busilis. Agora pense em algumas comédias de TV que você viu e acha banal e entediante. Houve um problema significativo no programa de TV que precisa ser resolvido? Provavelmente não. Da mesma forma, se um texto não tem um significado mais profundo do que podemos ver na superfície, é tão superficial quanto a comédia de TV. Para que a escrita seja significativa e duradoura, ela precisa ter um Busilis universal. Então, como um escritor desenvolve um tema para uma história, poema ou narrativa? Realmente se resume ao que o escritor acredita sobre a vida. Se um escritor tem um sistema de crenças, ou se sente fortemente em relação a certas coisas e a maioria das pessoas tem, essas fortes visões da vida serão refletidas em seus escritos. Para que um trabalho dure, ele precisa de profundidade, e a profundidade da escrita é a profundidade do autor. Eu tenho uma dica para te dar. Vá direto ao ponto. Vamos começar imaginando uma situação. Pensemos em uma adolescente, Lisa, conversando com a sua mãe. Ela diz coisas como: "Vamos, mãe, todo mundo tem um. Você poderá me acompanhar. Na verdade, ficarei mais segura com um. E ele ainda tem uma calculadora que eu poderia usá-lo na minha aula de matemática." A mãe de Lisa diz: "Vá direto ao ponto." Lisa está tentando convencer a mãe a comprar um smartphone para ela. A ideia central, ou ponto principal de seu argumento poderia ser simplesmente declarada como: "Eu gostaria que você me comprasse um smartphone." A ideia central não é difícil de entender, especialmente quando você pensa em como as ideias centrais são importantes para a nossa boa comunicação cotidiana. Bem, a literatura também tem ideias centrais. Histórias, romances, peças de teatro e poemas têm Busilis, ideias sobre a vida que o autor está tentando expressar. Vamos começar a descobrir o Busilis olhando para algumas histórias que você cresceu lendo. Um ótimo lugar para compreender o Busilis é as fábulas. Fábulas são histórias curtas, geralmente com animais falantes, que ensinam uma lição. Como as fábulas ensinam uma lição, você sabe que elas têm um tema. Afinal, os temas são realmente apenas lições sobre a vida. Pense no clássico A Tartaruga e a Lebre. Nessa famosa história, você tem um coelho e uma tartaruga competindo entre si. Enquanto a tartaruga anda devagar, seguindo o relógio com um pé na frente do outro, o coelho corre tão rápido quanto se vangloria. Já achando que ganhou, aproveita e tira uma soneca. Enquanto ele está dormindo, a tartaruga passa por ele e cruza a linha de chegada. Você conhece a moral da história? Lento e constante vence a corrida. O autor está tentando expressar uma ideia sobre a vida, que é melhor ser humilde e persistente do que ser arrogante e se apressar nas coisas. Como essa é uma ideia sobre a vida expressa pelo autor, esse é o Busilis da fábula. Aqui está outra, a fábula de um leão e o rato. Um leão grande e mau pega um rato, mas decide deixá-lo ir em vez de comê-lo. Mais tarde, quando os caçadores prendem o leão, o rato rói as cordas e liberta o leão. Êxopo, o autor dessa fábula, afirma que o Busilis dessa fábula é: amiguinhos podem ser grandes amigos. Ele apenas significa não subestimar as pessoas. Mesmo alguém pequeno pode ser de grande ajuda na situação certa. Agora que você compreendeu o Busilis e sabe como utilizá-lo para melhorar sua narrativa, ajude o canal se inscrevendo nele, deixando seu like e comentando se ficou alguma dúvida sobre esse assunto. E não se esqueça, até o próximo vídeo!